Glória a Deus. Paz seja convosco, boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Mike. Eu sou líder da rede Atos 29, a rede de jovens aqui da Costeira. E hoje, Deus ele quer falar um pouquinho com a gente, mais um pouquinho do que ele já tem falado essa semana, semana passada, no final de semana, ontem com a nossa pregação também do Mário de Oliveira. Então eu queria que você fechasse os olhos comigo por um minuto, por um instante, para que Deus ele continue falando conosco. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos pela sua fidelidade, Pai, e te pedimos, Deus, que em todo momento o Senhor esteja na direção, falando ao nosso coração, Pai, e para que juntos venhamos, Pai, entender um pouco mais da sua Sagrada Escritura, Pai, que venhamos entender o seu Evangelho, Pai, e que possamos passar juntos, Pai, por qualquer que seja a dificuldade que venhamos estar enfrentando, Pai. Fica conosco, Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Por favor, abra a Bíblia de vocês lá em Hebreus 4,15. Em Hebreus 4,15 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Glória a Deus. Essa palavra, quando eu vi que era eu que iria pregar essa semana, já tem umas 3, 4 semanas atrás que eu sabia que eu ia pregar, e Deus já tinha falado no meu coração sobre o que nós iríamos trabalhar nessa noite. Deus já tinha falado comigo o que nós iríamos conversar nessa noite. E essa palavra que eu vou ler com vocês, essa palavra que a gente vai estudar juntos essa noite, ela falou com a gente na rede de jovens há quase 2 meses atrás. E eu lembro que logo depois que eu preguei ela na rede de jovens, Deus falou no meu coração que quando eu fosse pregar na igreja, no culto de terça-feira, eu iria falar sobre ela. Quando Deus falou comigo, eu estava lendo lá em Mateus, no começo de Mateus, e no começo de Mateus ele começa a falar sobre a genealogia de Jesus. Não sei se vocês já leram na Bíblia quando fala que é filho de quem, não sei de quem, que é filho de não sei de quem. Enfim, lá no começo de Mateus, lá no primeiro livro do Novo Testamento, ele começa a falar sobre a genealogia de Jesus. E falando sobre a genealogia de Jesus, eu comecei a ler a história de Jesus, como que ele aconteceu, como que foi o nascimento. E eu te aconselho a ler todo o livro de Mateus, que você vai ver que Deus ele vai falar com você. E é sobre exatamente isso que eu quero falar com vocês. Sobre a vida de Jesus na terra, sobre o que ele passou na terra e tudo que ele enfrentou. Jesus, como a gente leu ali, ele veio como homem, ele veio como nós na terra, ele enfrentou todas as dores, as mesmas dores que enfrentamos hoje. Ele era carne assim como nós, mas mesmo assim, a palavra de Deus que a gente leu lá em Hebreus, ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então Jesus ele veio à terra, ele veio como homem, porém ele conseguiu passar por ela sem nenhum pecado, ele conseguiu passar sem nenhuma mácula. E isso nos mostra que nós conseguimos vencer o pecado, basta a gente realmente entender o nosso propósito e entender pelo que nós estamos lutando. E para a gente entender um pouquinho da história, eu quero começar lá no início, que começa a contar a história através da vida de Maria. O primeiro passo que eu quero falar com vocês e que eu quero que você preste atenção: Maria, ela era uma mulher de Deus. Porque em todo aquele tempo, de toda aquela região, seja de onde for, Deus escolheu Maria. Então, Maria era uma mulher de Deus, ela era uma mulher escolhida, ela foi escolhida por Deus, era uma mulher sem mácula. E para continuar a profecia, era uma mulher virgem. Maria, ela estava prometida a José, que seria o seu futuro esposo. E eu quero que vocês prestem atenção que no momento que ela de repente apareceu grávida, ela tomou uma postura que eu olho em Maria e que eu admiro muito, porque naquele momento Maria, que ela soube que ela estava grávida, em nenhum momento ela pensou em tirar o filho da barriga, em nenhum momento ela pensou em mentir para José, em nenhum momento ela pensou em enganar as pessoas, porque naquela época você está grávida, fora do casamento, você está prometida para alguém, você está grávida, era como um símbolo de vergonha para você e para a sua família. E mesmo assim, Maria, o primeiro pensamento que ela teve quando ela soube que estava grávida foi: eu vou cancelar o meu casamento, porque eu não quero que José seja desonrado no povo. Então olha como Maria agiu.
Ela era uma mulher de índole, ela era uma mulher reta diante dos olhos de Deus, pois ela não queria envergonhar José. Ela quis abrir mão do seu casamento, abrir mão de tudo, porque ela estava com o filho no ventre. Aí entra José na história. Eu quero que você analise. Se fosse você, como José, naquela época era um símbolo de vergonha, como você reagiria? Você aceitaria Maria ou você abriria mão para você não enfrentar aquela vergonha? José, um homem de Deus, eu acredito que ele foi um homem de Deus, um homem escolhido por Deus, porque ele não se importou com o que estava passando, mas sim ele decidiu. E um anjo veio até ele e falou: pode continuar com Maria, pois lá é o filho do Deus vivo que está no ventre dela. E José decide então continuar com Maria. Então o primeiro passo que eu quero que vocês analisem, que José e Maria eram sim pessoas de Deus, que decidiram abrir mão de tudo para continuar obedecendo a Cristo. Eram pessoas obedientes, porque quando o anjo desceu e falou para eles que era para eles continuarem, para eles encararem que era filho de Deus, eles aceitaram e entenderam e obedeceram. Então aí nasce Jesus. E eu quero que vocês analisem também comigo que Jesus nasceu, e no momento que ele nasceu, a vida dele já começa a perseguição, ele já começa a ser perseguido, ele já começa a ter que fugir. Porque quando ele nasceu, naquele tempo, era o rei Herodes que governava ali no local onde ele nasceu, lá em Belém. E na hora que ele nasceu, que todo mundo estava falando que era o filho de Deus, enfim, Herodes queria conhecer, mas na verdade ele tinha o intuito de matar Jesus. E Jesus, recém-nascido, durante a noite eles foram dormir e um anjo novamente veio para José e falou com ele para pegar a sua família, pegar Maria, pegar Jesus e ir para o Egito, porque o rei Herodes estava tentando contra a vida deles. Então pensa comigo, Jesus nasceu e a primeira coisa que aconteceu foi ter que fugir porque ele estava sendo perseguido. José e Maria, um homem e uma mulher de Deus, decidiram abrir mão de tudo, mais uma vez, por causa de Jesus, por causa que eles entenderam o que era Jesus, o que estava acontecendo. E eles abriram mão de tudo, eles largaram mão da família, eles largaram mão de tudo que eles acreditavam e fugiram, porque eles eram obedientes à palavra de Deus, e eles fugiram para o Egito. E Herodes, vendo que foi enganado, porque ele queria ter ido até Jesus, ele queria ter matado, enfim, ele pega e manda matar todas as crianças a menos de 2 anos, em toda aquela região de Belém, toda a região em volta. Então imagina, com o ódio que ele tinha de Jesus, ele mandou matar todos que estavam à volta. Enfim, Jesus lá foi para o Egito e tempo depois Herodes morreu e voltou um anjo falar com José e falou para ele: pode voltar para Belém, pode voltar, pois Herodes morreu e não tem perigo. Enfim, daí eles voltam para Belém. E daí Jesus, uma parte da palavra de Deus que eu quero que vocês leiam depois a história, porque eu não vou contar toda ela aqui, mas uma parte que me marcou, que se é que tinha alguma dúvida naquele tempo, que Jesus era sim filho de Deus, naquele momento Deus falou com o povo. Lá em Mateus 3,16, diz assim: assim Jesus foi batizado e saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu que o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é meu filho amado, de quem me agrado. Então se é que existia alguma dúvida naquele tempo, naquele momento, Deus ele veio como uma pomba no batismo de Jesus e falou para todos que aquele é o meu filho amado, de quem me agrado. Então aí é um pouco da história de Jesus. Depois vem todas as dificuldades que ele vai enfrentar. Enfim, era até aí que eu queria chegar com vocês. O que eu quero falar com vocês? Às vezes nós temos enfrentado dificuldades na nossa vida, a gente tem enfrentado tantas coisas que a gente se acha, às vezes a gente acaba se colocando como se fosse o último gás da Coca-Cola, a última bolacha do pacote, porque a gente chega para Deus e fala assim: Deus, a minha vida está muito ruim.
Nada está dando certo, a minha vida financeira começou a piorar, eu estou sendo perseguido no trabalho, eu estou sendo perseguido na minha família, as coisas estão dando tudo errado. Deus, eu sirvo ao Senhor, mesmo assim a minha vida está horrível, a minha vida nada está dando certo. E eu comecei a orar para Deus sobre essa palavra, eu comecei a perguntar para Deus sobre o que Ele queria falar. Porque eu não sei para vocês, mas para mim também, com essa pandemia, com tudo isso que aconteceu, tem sido difícil para todo mundo. Acho que mundialmente todo mundo foi abalado por essa crise que a gente tem enfrentado. Com o Covid, enfim, com a doença, seja financeira, todo mundo tem sido afetado com isso. E Deus, Ele começou a falar comigo, e Ele começou a trabalhar no meu coração sobre que toda dor que nós enfrentamos, ela é para nos ensinar de alguma coisa. E eu comecei a entender que Jesus, Ele precisava passar por tudo aquilo. E eu comecei a imaginar na minha cabeça, né, porque isso na palavra de Deus não diz isso, mas eu comecei a pensar, eu acho que Jesus também teve aqueles dias difíceis. Jesus também teve aquele dia que Ele acordou assim, eu não estou legal hoje, eu queria só ficar aqui tranquilo. Hoje eu não queria curar ninguém, eu quero ficar de boa. Jesus, Ele deve ter acordado aquele dia assim, falar, hoje eu não quero limpar a casa, lavar a louça, eu quero ficar tranquilo aqui, eu quero descansar, hoje eu não estou afim. Jesus, Ele deve ter passado por aqueles dias difíceis, Jesus, Ele deve ter enfrentado essas dores que tem dentro de nós, que, hoje eu não estou legal, hoje eu não acordei bem. Jesus, Ele veio como um homem, e lá em Hebreus 5:7, diz assim, que é o que Deus falou muito comigo nesse versículo. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Deus, Ele teve os dias que Ele orou, suplicou, teve os dias de lágrima, teve os dias de choro, os dias que Ele se colocou aos pés do Senhor e falando, Deus, eu não quero, se puder faça de mim esse cálice. Jesus, Ele também quis clamar a Deus, não por desistir, porque ele sabia que Ele precisava cumprir, mas Ele teve os dias tristes, Ele teve os dias maus, Ele teve os dias que Ele suplicou para Deus. Porém, toda dor e sofrimento, durante seus dias em alta voz e lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus, ele entendeu o propósito, ele entendeu o porquê que ele deveria passar por aquilo. E aquilo, tudo que ele estava enfrentando, toda aquela luta que ele teve que ter, todas aquelas vezes, desde que ele nasceu, ele teve que fugir. Em todo tempo ele foi tentado, em todo tempo ele foi pressionado. Ele entendeu e aquilo o fez crescer. Aquilo fez obedecer, aquilo fez ele entender que ele precisava passar por isso. Sabe, Jesus, ele teve toda a vida dele, ele foi pressionado. A vida inteira de Jesus, em todo o tempo que ele esteve aqui na terra, ele foi desafiado, ele foi colocado contra a parede, ele foi insultado. A vida inteira dele foi isso, sob pressão. E sabe, em todo momento ele se colocou aos pés de Jesus, ele colocou-se aos pés de Deus, clamando a Deus, e ele entendeu o propósito dele. Só que sabe qual que é a diferença de Jesus para nós? Que quando nós somos pressionados, quando nós estamos enfrentando dificuldades, ao invés de a gente se prostrar aos pés de Deus e clamar a Ele, nós decidimos sair da presença dEle. Ao invés de a gente clamar a Deus e pedir para Deus estar conosco, ao invés da gente aprender com o que a gente está sofrendo, ao invés da gente aprender com as lutas que estamos passando, nós decidimos desistir e sair da presença de Deus. Quando está tudo dando errado, quando tem alguma pressão sobre nós, nós queremos fugir da presença de Deus. Como eu falei, Jesus, ele foi a vida inteira dele aqui na terra, ele foi pressionado. E sabe, às vezes alguém pressiona a gente lá no serviço e a gente quer desistir de Deus. A vida inteira de Jesus foi pressão sobre pressão, e começou uma pandemia e nós queremos sair da presença de Deus porque nós estamos sendo pressionados pelo banco que a gente não conseguiu pagar o boleto.
Sabe, eu não sei se você conseguiu entender ainda, mas se afastar da presença de Deus não vai pagar as suas contas. Se afastar da presença de Deus não vai sair a pressão do seu trabalho. Se afastar da presença de Deus não vai resolver os seus problemas. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos os causadores desses problemas. Se afastar de Deus nunca vai ser a solução. E se afastar de Deus e desistir jamais será uma opção. E eu quero que você entenda que Jesus ele enfrentou tudo isso e mesmo assim ele conseguiu vencer sem pecado e sem falhas. Jesus ele veio aqui para nos mostrar que é possível sim a gente conseguir permanecer diante da presença de Deus. E eu quero que vocês entendam isso, que embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E sabe que eu tenho levado comigo, muitas vezes nós não conseguimos alcançar, ou a gente não consegue passar por essa dificuldade, porque a gente desiste no meio do caminho. E sabe por quê? Que às vezes a gente repete lutas na nossa vida, às vezes repete barreiras na nossa vida, porque ainda a gente não aprendeu com elas. Ah, Mike, mas como assim que você está falando? Às vezes nós choramos para Deus, porque o limite do meu cartão de crédito está estourado e Deus precisa fazer alguma coisa. E a gente vai lá e consegue, Deus faz um milagre, a gente consegue quitar o cartão e o limite do cartão. Chega no outro ano seguinte, nós estamos chorando perante Deus, falando que o cartão de crédito está estourado e que a gente quer sair da presença dele porque nada está dando certo. O que é o culpado da história? Nós mesmos. Não foi Deus que estourou o limite do cartão de crédito, então não adianta sair da presença dele. Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus que escuta a nossa oração, porém, nós precisamos ter moderação e precisamos aprender com os erros, precisamos aprender com tudo que estamos sofrendo. E sabe, meu querido, eu quero que você comece a perceber nessa quarentena, nessas dificuldades que nós estamos enfrentando, eu quero que você venha aprender algo com Ele. Chega de murmurar, chega de questionar Deus, chega de falar que vai sair da presença de Deus porque nada dá certo, e começa a fazer acontecer, começa a colocar o seu joelho em oração, começa a clamar em Deus, nem que seja para chorar diante dele, assim como fazia Jesus, mas começa a se achegar para Deus, porque desistir nunca será uma opção. Sair da presença de Deus jamais será uma opção e jamais vai resolver o problema. Então eu quero que você entenda nessa noite, e eu quero que você, às vezes nós colocamos diante de Deus e falamos: Deus, nada está dando certo, até meu melhor amigo está me traindo. Às vezes a gente acha que, nossa, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Só que sabe o que eu quero te falar? Que Judas vendeu por 30 moedas e carimbou com um beijo no rosto. Então Jesus ele foi traído, Jesus ele foi humilhado, Jesus ele foi pressionado, Jesus teve que sair fugido, mas jamais ele desistiu e saiu do propósito, ele cumpriu com o propósito dele. Então desistir jamais vai ser uma opção, se entregar jamais vai ser uma opção. Entenda que Deus ele quer falar conosco nessa noite, que Jesus ele enfrentou tudo isso para nos ensinar que é possível sim vencer, e que é possível sim fazer acontecer. Só vai depender da gente. Tem coisas que Deus ele faz, mas tem coisas que só nós podemos fazer e Ele não vai fazer por nós. Aquilo que é para você fazer, meu querido, Deus não vai fazer por você. Aquilo que é para você fazer acontecer, Deus não vai fazer. Não é porque Deus é ruim, mas é que você precisa aprender. Deus ele quer te ensinar nessa noite que desistir não é uma opção, e que você não é a última bolacha do pacote porque você tem enfrentado lutas, porque Ele também enfrentou, mas Jesus jamais desistiu e Ele entendeu o propósito. Sabe, meu querido, eu não estou falando para você que eu não entendo a tua dor, que eu não estou falando para você nessa noite que o que você está enfrentando é pequeno, que é difícil. Mas eu estou falando para você nessa noite que eu tenho um Deus que sabe exatamente por aquilo que você tem enfrentado. Eu conheço um Deus que sabe exatamente a dor que você está sentindo. Eu conheço um Deus que Ele entende que você está sendo pressionado, Ele entende que a vontade de desistir veio sobre você. Mas eu tenho um Deus que Ele cumpre propósitos, e eu acredito num Deus que Ele pode sarar tudo isso que está acontecendo. Basta você não desistir da presença dEle.
E eu quero falar com você nessa noite que Jesus conhece a sua dor. Lá em Hebreus 4,15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus, ele quer falar para nós essa noite: eu sei pelo que você está passando, eu sei a dor que você está enfrentando, eu sei das dificuldades que você tem enfrentado, mas eu vim e venci, e você vai vencer também se você não desistir, se você entender o seu propósito, se você continuar diante de Deus. Deus, ele conhece a sua dor. Deus, ele sabe pelo que você está enfrentando, e ele quer transformar a sua vida. E eu não estou falando que a partir do momento você faz uma oração e tudo vai passar, não é isso que eu estou falando, porque Jesus, ele se colocava diante dos pés de Deus com lágrimas, mas em momento nenhum Deus, ele tirou o processo que Jesus precisava enfrentar. Entenda isso. Jesus, ele orava a Deus, e ele chegou a ir lá no Getsemane e falar para Deus: se for possível, afasta de mim esse cálice. Porém, ele precisava cumprir com um propósito, que era morrer por todos nós. Então Jesus, ele se colocou diante de Deus, mas Deus não aliviou porque ele precisava passar por isso. Então entenda, às vezes você vai orar a Deus e não quer dizer que Deus, ele está permitindo acontecer isso na sua vida, que ele não te ama ou que ele não te quer bem, mas que você precisa enfrentar isso. Então pode ser que você vai orar para Deus e pedir para Deus fazer, Deus tira isso, e quem sabe Deus, ele não vai fazer, pois você precisa aprender. Porque Jesus aprendeu com suas dores, e Jesus venceu as suas dores, porque ele entendeu o propósito que ele tinha. Então o que eu quero dizer para você nessa noite: entenda o propósito que tem para a sua vida. Pergunte a Deus qual é o propósito da sua vida. Ore a Deus e entenda o que Ele quer te ensinar com tudo que você tem passado. E o melhor de tudo, aprenda para que você não venha ter as mesmas dores depois. Para você não ter as mesmas dores ano que vem. Se você não quer o limite do seu cartão estourado, aprenda. Se você quer que a sua vida mude, aprenda com a sua dor, assim como Jesus aprendeu. E sabe o que é o mais legal de tudo isso, e o que é mais maravilhoso de tudo isso? Está lá em João 3,16. E lá em João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele nasceu e no primeiro momento de vida ele já foi perseguido. Jesus, ele nasceu e teve que mudar de cidade. Jesus, ele foi perseguido, ele foi em todo momento testado, pressionado, em todo momento colocado à prova, mas ele não desistiu, porque ele tinha um propósito, que era morrer pelos nossos pecados, porque ele amou e continua amando a mim e a você. Jesus, ele enfrentou tudo isso porque ele sabia que nós estaríamos aqui. Jesus, ele passou por tudo isso porque ele sabia que ele precisava morrer para salvar vidas, e ele sabia que sem ele nós não teríamos salvação, e sem ele, sem cumprir essa promessa, sem cumprir esse propósito, nós não teríamos direito à salvação. Então sabe, meu querido, se está tudo difícil na sua vida e você hoje não tem motivo para viver, eu te dou um motivo: Jesus morreu por você, e a sua vida sim tem valor. Se você acha que a sua vida não tem valor, comece a ter outro pensamento, porque Jesus morreu por você, Jesus se entregou por você, Jesus sofreu por você. E se a gente continuar lendo sobre a história de Jesus, fala o quanto ele sofreu, o quanto ele teve que se entregar, o quanto bateram, o quanto massacraram, o quanto humilharam a ele. E mesmo assim, em momento nenhum ele murmurou ou desistiu, porque ele sabia que aquele propósito precisava se cumprir para que viesse vida sobre a sua casa e sobre a sua família. Então esse propósito teve que acontecer por mim e por você.
Então sabe, se até hoje, até este momento você ainda não tinha motivos, se até esse momento você desejou não estar mais vivo, se até esse momento você desejou não ter mais foco, não ter mais nada para viver, se por algum momento você pensou isso, eu te dou um bom motivo para você não desistir da vida. Eu te dou um bom motivo para você não desistir da presença de Deus, porque Ele morreu por você. Sabe, eu escrevi aqui que eu encontrei, eu achei muito legal essa frase que faz assim, ó: Jesus nos conta uma história de amor que nem Shakespeare, em seus dias mais inspirados, conseguia esboçar. Então nenhuma história mais linda que você possa ter lido ou ouvido conta uma história de alguém que morreu por você. Sabe, às vezes a gente tenta encontrar nas pessoas um amor que só Ele pode colocar. Às vezes nós tentamos achar na igreja, ou seja, em qualquer lugar, um amor que só Jesus pode preencher. Sabe por quê? Que esse vazio não é preenchido por ninguém, e só por Ele, porque foi Ele só que morreu por você. Ele entregou a vida dele por você. Ele se entregou numa cruz por você. Então sabe, se está tudo difícil nessa noite, seja qual a luta que você tem enfrentado, qual a dificuldade que você tem te feito desistir, eu te dou um bom motivo para continuar. E lembre disso, guarde isso no seu coração, que desistir jamais será uma opção. Se entregar jamais será uma opção. Lutas pode ser que venham mais, só que se você não desistir da presença dele, as coisas acontecerão. O propósito dele vai se cumprir na sua vida, desde que você permaneça fiel a ele e não desista dele. Então eu quero que você feche os seus olhos neste momento, e que Deus ele vai falar com a gente. Ele quer completar essa pregação no nosso coração nessa noite. Eu quero que você feche os seus olhos e apresente a sua vida para ele. Eu quero que neste momento você comece a apresentar todas as dificuldades que tem enfrentado. Eu quero que você comece a apresentar a Deus todas as lutas que você tem passado. Quais têm sido as dificuldades que você tem passado. Porque quando apresentamos diante de Deus, Ele está conosco. A palavra de Deus fala que aonde tem um ou dois reunidos no nome dele, Ele se faz presente. A palavra de Deus fala também que aonde a presença de Deus está, o inimigo foge por 7 caminhos. Então neste momento começa a pedir a presença dele no seu coração. Começa a pedir a presença de Deus na sua casa. Começa a pedir a presença de Deus na sua família. Porque Deus, Ele quer restaurar, Ele quer transformar, Ele quer cuidar de você, Ele quer fazer que as coisas mudem. Mas você precisa entender, você precisa aprender com as dores. Você precisa aprender com tudo isso que você tem enfrentado. Eu não sei, meu querido, a luta que você tem passado, eu sei as minhas que eu tenho enfrentado, mas eu sei que Deus está comigo e com você, e se você não desistir, Ele vai cumprir o propósito dele em nossas vidas. Então neste momento começa a clamar, começa a chamar Ele para perto de você, começa a pedir perdão, começa a agradecer pelo fôlego de vida, começa a clamar pelo sobrenatural de Deus. Porque eu conheço um Deus que pode sarar. Eu conheço um Deus que pode curar. Eu conheço um Deus que pode transformar. Um Deus que faz maravilhas. Começa a clamar neste momento pelo sobrenatural de Deus na sua casa. Começa a clamar pelo sobrenatural de Deus na sua família. Começa a pedir para Deus sarar o seu coração. Começa a pedir para Deus ensinar quais são as dificuldades e quais são o que você precisa aprender. Começa a pedir para Deus transformar a sua mentalidade. Começa a pedir para Deus transformar o seu comportamento e o seu caráter, para que Deus venha restabelecer o seu reino em nossos corações. Deixa o céu descer neste lugar, Senhor. Nós clamamos por mais de Ti. Nós clamamos, Pai, pelo Seu sobrenatural, Senhor. Deus, Ele tem clamado, Ele tem olhado para nós neste momento. E se tem alguém assistindo neste momento que está desviado da presença de Deus, se tem alguém neste momento que tem assistido, que quer retomar a vida com Cristo, Deus, neste momento Ele te dá uma nova chance, Ele te dá um novo objetivo.
Neste momento, Deus, Ele quer restabelecer um novo propósito para a sua vida. E se por algum momento você desistiu e saiu da presença dEle, coloca a mão no seu coração, seja onde você estiver. Coloca a mão no coração, pois Deus, Ele quer restaurar vidas. Deus, Ele quer restaurar propósitos. Deus, Ele quer fazer o sobrenatural. Começa a chamar Ele para dentro do seu coração. Deus, eu apresento neste momento, Senhor Deus, essas vidas, Pai, que estão afastadas de Ti, Senhor. Eu apresento diante de Ti, Senhor Deus, essas vidas que têm, Pai, sofrido, Pai, que estão afastados, Pai, do seu caminho, da sua verdade. Paizinho querido, neste momento, Pai, traz de volta, traz, Senhor Deus, para o seu lar, Senhor Deus, restaura este coração, cura as feridas, tira todas as dores, Paizinho querido, e faz o seu sobrenatural, Senhor. Faz, Senhor Deus, de encontro, Senhor Deus, a cada um que tem se posicionado diante de Ti, a cada um que tem acreditado, Senhor Deus, que o Senhor tem um propósito, Senhor. Vai, Senhor, restaurando as famílias, vai, Senhor Deus, restaurando os corações, vai com o seu sobrenatural, Pai, sara essa nação, Senhor. Vem, Senhor Deus, sobre cada um que tem se posicionado diante de Ti, Senhor Deus. Cura, Espírito Santo de Deus, e derrama, Pai, a sua presença. Que em todo tempo, Pai, venhamos Te sentir, Senhor Deus. Não nos permita desistir e sair da Sua presença, Pai. Não nos permita, Senhor Deus, desistir de Ti, Senhor. Não nos permita, Senhor Deus, murmurar contra Ti, Senhor. Molda, Senhor Deus, o nosso coração. Molda, Senhor Deus, o nosso coração para que venhamos entender o Seu propósito, Pai. Não nos permita sair da Sua presença, Senhor. Não nos permita sair da Sua presença, Deus. Não nos permita sair da Sua presença, Senhor Deus. Transforma os nossos corações, Pai. Transforma os nossos corações, Pai. Paizinho querido, talvez tenhamos tentado desistir da Sua presença, Pai. Temos enfrentado talvez muitas dificuldades, Pai, mas acalma o nosso coração, Pai. Acalma o coração daquele que tem pensado em desistir, Senhor Deus. Traz, Paizinho querido, um fôlego de vida, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, trazendo, Pai, um renovo, Senhor. Pai, se tem alguém, Pai, pensando em tirar a própria vida, que neste momento, Senhor Deus, o Senhor coloque no coração a Sua presença. Que essas pessoas venham se sentir amadas, que elas venham se sentir cuidadas, Pai. Que possamos entender, Senhor Deus, e valorizar a Sua morte na cruz, pois ela não foi em vão, Senhor. Acalma os nossos corações, Pai. Nos dê sabedoria para agir nesses momentos difíceis. Nos dê sabedoria para lutar, Senhor. Para que não venhamos comprar batalhas vãs, mas sim que venhamos lutar com discernimento, Senhor. Nos dá sabedoria para continuar a Te buscar, Senhor Deus. Nos dá sabedoria, Pai, para lutar sem pecar e sem se afastar da Sua presença. Nos capacita, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Nos capacita, Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Acalma os nossos corações, Senhor Deus. Nós Te louvamos, Pai. Nós Te agradecemos, Deus. Nós Te agradecemos pela Sua presença, Pai. Nós Te agradecemos por ter falado conosco, Pai. E Te pedimos, Pai, continua presente em nossos corações, Pai. Que nada venha nos afastar da Sua presença, Deus. Que nada venha nos afastar da Sua presença, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Deus é bom. Eu quero que você guarde no seu coração esse versículo. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Precisamos obedecer a Deus, precisamos entender o que Deus Ele quer trabalhar em nós.
Guarde essa palavra no seu coração e que durante essa semana ela continue falando com você, assim como ela tem falado comigo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.